Meus caríssimos e caríssimas, graça e paz e louvado seja o nosso Pai Celestial, a quem pertence a glória. Olha, mais uma aula e eu quero que você abra seu coração. E eu quero que você se conecte à fonte. Sim, a fonte é o próprio Deus, é sobre isso que nós vamos falar, sobre esse segredo. Sabe, já está tudo revelado, mas precisa ser iluminado na mente. Então, a falta revela que você está desconectado da fonte. Você nasceu para frutificar. E a chave para compreender a sua vida é a fonte da vida e não a vida em si mesma. Por isso, muitas pessoas estão aí vagando sem direção, sem compreensão daquilo que Deus tem mostrado a elas, porque há uma espécie de cegueira, uma venda, vamos dizer assim, uma escama sobre os olhos. Deus quer abrir os nossos olhos e para isso eu te chamo para transbordar. Você precisa compreender isso. Você precisa frutificar. E depois você pode compartilhar essa aula com mais alguém. Eu tenho chamado vocês aí para a plataforma Rubla, onde está aí a ascensão dos improváveis, ou vencer nós, você em missão, sua essência real, nosso ótimo ser. Muitos já acessaram, e se você ainda não acessou, você está perdendo aulas que falam exatamente dessa sua conexão com Deus, dessa sua conexão com outras pessoas, de como você vive neste mundo, como que você, sabe, lida com as circunstâncias, as situações da vida. Essa aula de hoje vai mostrar o segredo, ok? Então nós vamos começar a desvendar, né? Tirar a venda dos olhos de muitas pessoas que ainda não compreenderam esse princípio, que é um princípio poderoso, poderoso, que Deus quer compartilhar com você aqui nesta aula. Deus é a fonte de tudo. E você vai passar a fluir a partir deste entendimento de que ela é inesgotável. Existe uma fonte que jamais se esgota e é o Criador. Mas eu quero que você compreenda que Ele é mais que o seu Criador. Ele é o seu Pai. Ele é o seu progenitor, mas também Ele é o seu provedor. Na verdade, Ele é a provisão. Não tem como negar o fato de que isso não tem nada a ver com o quê? Com religião. Nós estamos falando não de sistemas humanos, de placas denominacionais, de clero, de posição. Na verdade, nós estamos arrancando pessoas da religiosidade, sabe? Das crenças, dos traumas, dos feridas, dos antigos conceitos que acabaram criando limitação nas pessoas. Relacionamento com Deus não é pertencer apenas, é acessar. Pense em você com um cartão de crédito e você tem um crédito no cartão. Só que você ou não desbloqueou o cartão, ok? Você não desbloqueou o cartão, não tem como você usar. Ou você tem um cartão com crédito, mas você não tem a senha. A clareza, a iluminação da mente é para você acessar através da fonte todas as demais coisas. Por isso que eu disse no início que toda falta revela que você está fora da fonte, ou essa desconexão, sabe? Isso não é nada religioso, isso é esclarecedor, isso é o despertar dos filhos, é esse crescimento que está acontecendo, porque Deus te chamou e existem guerras, batalhas, sabe, invisíveis. E Deus nunca disse que você não teria lutas, mas a grande verdade é que elas não podem te parar. Quando você acessa a fonte, você começa a prosperar, você começa a ganhar robustez emocional,
você se torna uma pessoa internamente firme, firme. Então, para a gente quebrar toda a religiosidade, você precisa entender esses princípios, que a única forma de fazê-lo é acessando Deus. E Ele é Pai. Sim, Deus se revelou como a fonte inesgotável. Isso não tem nada a ver com rituais religiosos, com crenças, sincretismo, misticismo, esoterismo. Esta é a conexão com a sua verdadeira essência. É você ser dirigido, orientado, iluminado na sua mente. É você se conectar à sua origem. É você se reconectar com quem você realmente é. Porque Ele habita em você. Ele habita em você. Vamos construir um raciocínio para a gente fazer exercícios depois. E poucas pessoas compreenderam isso. Por isso elas estão revoltadas, sabe? Dando desculpas. Por isso elas não estão agindo, elas não estão tendo uma atitude proativa, produtiva. Sabe? Nós precisamos entender que Deus é a fonte. Deus é a chave que abre todas as demais portas, ou a chave sobre a qual se fundamenta todas as demais chaves que você precisa para acessar, sabe? Algo que ainda não foi totalmente esclarecido na mente. Então, o princípio é que existe um fluxo, e fluxo não é represa. Você não pode reter. Você não pode criar reservas. A fonte ela funciona como um fluxo. Se a fonte recebe, na verdade, se a fonte percebe, né? Não é que ela recebe, você recebe, mas se a fonte percebe que você está parado, que você está represando, que você está acumulando sem compartilhar aquilo que você recebeu, ok? Ela vai se redirecionar. Porque a água, ela não foi feita para ficar parada, ela foi feita para fluir. E é isso que você percebe nos leitos dos rios, sabe? Ela vai fazer curvas, ela vai se desviar, mas ela não vai deixar de correr. Quando você não compartilha, você vai perdendo acesso. Você perde acesso. Então, todo conhecimento que você tem, sabe? Algumas pessoas, elas estão adoecidas porque elas têm tanto conhecimento, conteúdo, materiais, só que elas não acreditam que aquilo é para que outras pessoas tenham acesso. Então você precisa transbordar. E eu quero te mostrar 3 movimentos da fonte para facilitar aqui o seu raciocínio, o seu aprendizado, ok? Primeiro, a fonte ela vai operar em 3 dimensões. Todos vocês conhecem aqui, né? 3 em 1. Eu creio nesse princípio que rege tudo que há na Terra. É o sinal de Deus na Terra. 3 coisas. A fonte primeiro ela vem. Então, ou seja, Deus ele se revela a você. Depois a fonte desce sobre você. Primeira revelação. Depois você recebe. E terceiro, a fonte transborda através de você. Então você se torna o canal. Então Deus pode se revelar a você, mas você precisa receber para depois você transbordar. Então muitos querem esse terceiro nível, que é o transbordo, mas não acessaram ainda, não viveram ainda o primeiro, os 2 primeiros, né, que é a revelação e o enchimento. É muito forte o que eu estou falando aqui nessa aula, porque
É uma tragédia. É uma tragédia. O que está acontecendo, algumas tragédias acontecem. Eu estou dando esse exemplo porque, imagine, você já deve ter visto vários exemplos de barragens e de rompimento. Tudo que você retém, retém. Tem uma hora que você não suporta. O transbordo é que te, sabe, que te faz viver. Você não pode reter mais nada, todo conhecimento, nada. Agora você não pode também inverter as prioridades. Se qualquer coisa vier antes da fonte, você não suporta perder estas coisas. Deus, ele vem em primeiro lugar. Se os seus filhos, se o seu cônjuge, se os seus relacionamentos, se o seu dinheiro vem antes da fonte, você não vai suportar, porque essas coisas saem. Essas coisas podem se perder. Por exemplo, quando os filhos saem de casa, se você não está conectado à fonte, escute isso, você não suporta de vê-los saírem ao crescerem. Jesus trouxe esse princípio de uma maneira poderosa. Alguns de vocês conhecem as palavras de Jesus quando ele diz: não tem como você amar pai, mãe, filhos, Maria. Eu estou aqui colocando todas as coisas, mas eu creio que Jesus trouxe uma referência que na qual vai se basear todas as outras coisas mais do que a mim. Você não é digno de mim se você ama isso mais do que a mim. Então, você pode perder tudo, mas você não pode perder Deus. E se você tem Deus, você tem tudo. Porque a partir dele, todas as demais coisas vão se alinhar e você vai continuar a transbordar. Qualquer coisa que ocupa o lugar da fonte que é Deus, torna-se um ídolo emocional. Um ídolo emocional. Então vamos crescer neste raciocínio. Você precisa entender isto. A fonte, ela precisa ser o primeiro lugar. E você sabe que a fonte é Deus. Não é apenas ter, ela precisa ser. O resultado de quem acessa a fonte e quem vai direto à fonte é que essa pessoa se torna uma pessoa mais piedosa, mais generosa. Ela aumenta até mesmo o seu autoconhecimento e desenvolve o domínio próprio. Ela começa a governar. Sim, alinhamento, rompimento e governo. Isso está além das coisas humanas. E aí eu quero te mostrar um princípio da verticalidade. Da verticalidade. Quem de vocês aqui já participaram do curso Deus e Eu? Ou já concluíram, né? Eu sei que alguns começam algumas coisas, não terminam, têm dificuldade com a constância, e isso vai ser importante. É tanta chave, é tanta sabedoria, é tantos princípios para você viver uma vida transbordante aqui na Terra. Então vamos lá mostrar essa questão da verticalidade. Seu relacionamento com a fonte, ele precisa ser vertical, ok? Então, é de cima para baixo, sempre. O céu, você e as pessoas. Esse é o princípio. O céu, você e as pessoas. Não são as pessoas, você e Deus. Então, você não pode inverter isso. Quando a fonte ela deságua em você, você passa a ter o que a oferecer às pessoas. Percebe? De cima para baixo. Não de baixo para cima. É do céu para a terra, do invisível para o visível. Do objetivo para o subjetivo. Da natureza para a ordem. Eu sempre falo isso. Não inverta esse princípio. É da fé para as obras. O rio é interior. Quando você está conectado, fluirão rios de água.
vivas do seu interior. A água aí representa o Espírito Santo. Você conhece o texto de João, então você se torna fonte para os outros também. Resposta para uma geração, canal de saciedade. Sua vida começa a impactar até quem ainda não nasceu quando você está conectado com a fonte. E eu vou trazer aqui um diagnóstico da estagnação. Um diagnóstico. Essa aula, eu vou fazer questão de deixar essa aula pública, né? Para você que está aí no YouTube, eu quero que você comente. Eu quero que você, curta, compartilhe. Eu vou fazer questão de deixar essa aula. Quem está aí na plataforma Rubla sabe que nós não falamos de coisas superficiais, nós falamos de coisas profundas para trabalhar a mentalidade da nossa geração. E tem a ver com o espiritual, emocional, tem a ver com o físico, mas principalmente com o relacional. Qual é o diagnóstico da estagnação? A maioria das pessoas vivem sem propósito, paradas, dormindo numa zona de conforto, uma falsa segurança. E essa pessoa não está crescendo, ela não está fluindo, ela não está ajudando nem a si mesma, muito menos as outras pessoas. Eu sei que a verdade confronta, mas ela precisa nos transformar. Alguém disse que a zona de conforto é uma mentira paralisante com data de validade vencida. Está na hora de você agir. Está na hora de você sair das teorias. Está na hora de tudo aquilo que você aprendeu durante a sua vida chegar ao conhecimento de outras pessoas para que essas pessoas também saiam do lugar de estagnação, despertem do sono e desfrutem daquilo que Deus tem para elas, porque não tem como você estar servindo as pessoas e você não está sendo servido. Você já fez o diagnóstico? Como está a sua vida? Como você encara a vida? Como você vê a vida? Lida com a vida? Mas lembre-se que a fonte é Deus. É o primeiro passo. É o primeiro passo. Você vai deixar de ficar vagando de um lado para o outro. As perguntas são poderosas. Você vai aprender a fazer perguntas. Existem respostas. As perguntas são a chave para uma vida com significado. Agora, não significado que você está dando baseado na sua cosmovisão distorcida, errada, ou a mentira que passaram para você. Tudo é uma leitura, uma interpretação, um significado que você dá. Se você vê o mundo não como Deus vê, você vai dar um significado errado, e aí vai. Se você vê a si mesmo, se você vê a Deus, que é o maior problema, você não entendeu a fonte, você está vendo a Deus da maneira errada. Se você vê as outras pessoas de maneira errada, você não transborda, você vai escolher pessoas, mas na verdade ame todas as pessoas, porque é a fonte que habita em você. Sirva, nem todas as pessoas são para você, você não é para todo mundo, mas a sua mensagem ela pode alcançar alguém que precisa acordar, despertar, romper. É por isso que eu falo sobre avançar. É crescimento, é frutificação, é sair desses lugares, de limitação mental. Não dá mais para nós sermos crianças, no entendimento. Não. Mantenha a pureza. Mas você é um adulto no seu entendimento, você já começou a entender coisas que esteve ocultas a você há muito tempo. Você não precisa de uma nova revelação. A revelação já está diante de você, ela só precisa ser iluminada na sua mente,
para você não viver como uma vítima da sociedade, dos homens, sabe? Para você não viver com inveja, para você não querer se comparar com outras pessoas. Não, todos nós podemos fluir a partir do entendimento de que nós temos uma conexão direta com a fonte. E esse é o poder. E esse é o poder. Só que primeiro faça o diagnóstico. O que está te paralisando? O que está te limitando? Se você estiver conectado diretamente com a fonte, você não fica mendigando conselhos, sabe? Você não depende emocionalmente das outras pessoas, você vai desenvolvendo discernimento. E existe uma verdade profunda nisto, que Jesus ensinou: dar é melhor do que receber. A vítima, sabe? A pessoa que vive no coitadismo, em vez dela estar transbordando, né? Em vez dela estar amando, perdoando, ela está esperando, sabe, que alguém faça alguma coisa, quando aquilo que precisava ser feito já foi feito. Aqui está o princípio. Então entenda essa verdade que Jesus ensinou. Tenha a motivação correta. Quando você acessa a fonte, não pelos outros, não por obrigação, sabe? Você acessa a fonte não por medo de Deus. Quantas pessoas, gente, estão limitadas porque elas acham que vão acessar com medo. Elas pensam que os mandamentos são pesados. Ou você quer acessar a fonte pelos outros, existe uma causa maior, porque você foi criado para viver conectado. A natureza da fonte é inesgotável, ela é insuportável. A fonte não cabe em estruturas limitadas, mas ao mesmo tempo ela é inspiradora. Guarde esses 3 Is a respeito da fonte: inesgotável, insuportável e inspiradora. Conectado à fonte, você vai ouvir a voz de Deus. Mas ela só é ouvida quando você se torna sensível. Por isso existe um treinamento. Por isso existe um desejo de conhecer mais, de compreender mais, de ter mais clareza. E essa sensibilidade é uma sensibilidade espiritual. Espiritual. A gente fala de QS, que é o quociente espiritual, a gente fala de QI, que é o quociente intelectual, e a gente fala de QE, que é o emocional. Agora eu estou falando do espiritual. A gente tem trabalhado sobre isso nas 12 áreas da vida, do plano plenitude. É um alinhamento para a plenitude. Perceba, não é Deus que não fala com você. É muitas vezes os seus ouvidos que não estão ajustados para ouvir. Lembre-se do comichão. Você vai acumular mestres para você segundo as suas próprias concupiscências. Sabe, você não quer ouvir a Deus, você quer ouvir algo que massageie o ego. Não viva por bajulação, não viva por elogio, não viva por coisas efêmeras, passageiras, fúteis, inúteis. Viva por algo mais profundo. É Deus em você. É a habitação, é a fonte que precisa transbordar. Você tem que entender Deus em você. É a sua identidade. Jesus, ele não era o que diziam que ele era. Jesus passou por esses problemas. Às vezes você tem medo de transbordar por essas coisas anteriores que eu falei, crítica, né? E espera que alguém, sabe, faça algo. Na verdade, Jesus já fez, já está acabado, consumado, concluído. E houve muita confusão
confusão, porque Jesus sabia quem ele era. E não o que as pessoas diziam. E da mesma forma, esse Deus escolheu morar dentro de você. Você não é comum. Você é morada, moradia preciosa. Então, para nós concluirmos essa aula, e fale sério, você quer conhecer mais profundamente? Você quer? Não pense em como você vai acessar isso. Pare com isso. Isso não tem a ver com a fé. O seu cérebro pode estar te enganando. Pare de dizer que você não tem condição. É uma decisão que vai mudar tudo. Você quer acessar coisas mais profundas? É só você me falar, é só entrar em contato comigo, comentar. Eu vou estar aqui para te servir. Então você vai fazer um exercício, você pode fazer um exercício aí dentro de 7 dias. Vamos pegar 7 dias, né? Vamos pensar numa semana. Você vai separar 10 minutos por dia. 10 minutos. Segundo, você vai se silenciar. Não é sobre o que você vai falar, é sobre o que você vai ouvir. Depois do silêncio, você fala com a fonte. E depois que você falar, você vai ouvir mais atentamente aquilo que precisa ser revelado a você. E vai entender por que você precisa dessas conexões. São pessoas que Deus coloca na sua vida, que Deus coloca no seu caminho. Estar conectado à fonte não tem nada a ver com orgulho, vaidade, prepotência, arrogância. Não tem como você se conectar à fonte se você não for humilde para entender que existe algo que você precisa acessar em Deus, para sua mente clarificar a respeito dos propósitos que Ele tem para você. Quem sabe você pode, fazer um exercício de gravar um vídeo, enviar uma mensagem. Você vai se sentir mais leve, você vai se sentir que você não é inútil. E você não é inútil. Sabe? Deus, Ele te criou com um propósito. E é muito precioso. Não dá mais para você se calar. Não dá mais para você se esconder. É tempo de você transbordar. E eu quero aqui trazer uma frase de reflexão e fazer uma oração final. A frase é: quem vive da fonte nunca vive de falta. Por isso eu disse lá no início. Toda falta revela que você está fora da fonte. Porque quem está conectado à fonte não depende do que vem de fora, mas do que flui de dentro. Então, embora a gente aprenda sobre muitas coisas, eu creio que nós ainda temos muito que aprender. Mas não é mais sobre aprender e se silenciar. É sobre aprender e tirar pessoas deste lugar de limitação. Pessoas ansiosas, pessoas depressivas, pessoas espiritualmente limitadas, emocionalmente doentes. Eu quero orar por você. Romanos 8 diz que a terra geme, ela clama pela manifestação dos filhos. Mas como os filhos vão se manifestar se eles estão buscando preencher o vazio da alma em tantas coisas? Nem mesmo a religião, nem a ciência, filosofias e ideologias são limitantes, mas a fonte é o fundamento de onde todas as demais coisas vão passar a fluir nesse tempo. Não por causa de você, mas por causa das pessoas que precisam daquilo que você carrega. Por isso existe uma canção que diz que nunca foi sobre nós, é tudo sobre Ele. É tudo sobre a fonte. Senhor Deus e Pai, graças te damos, porque eu sei que algumas pessoas estão sendo despertadas nessa hora, estão acordando, estão, Pai querido, saindo de lugares, estão buscando, Pai, algo que não fica na teoria,
é prática, é constância, é fome, é sede de justiça. A Bíblia fala que serão fartos. As pessoas, Pai, precisam desta verdade, que muitas vezes está sendo ocultada pelo inimigo. Pai, em nome de Jesus, Pai, toda cegueira, toda obscuridade, confusão de mente, caia por terra em nome de Jesus. Todo ataque espiritual seja neutralizado pelo escudo. Tu és o nosso refúgio e fortaleza. Tu és a vida em nós, para que outras vidas sejam alcançadas. Por isso, ó Deus, que a partir desse despertar haja uma atitude, ó Deus, certeira, para que outros também te conheçam, porque somente a ti pertence a glória. Por isso, em nome do teu Filho Jesus, oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Olha, se você quiser ter acesso à plataforma Rubla, o link está aqui abaixo, tá bom? Se você tiver dúvidas, fala assim, eu não sei o que é isso. Entre em contato comigo. Na verdade, é um transbordo. E quem conhece já está lá. Um forte abraço. Amo vocês e em Cristo avançar.